Olá, pessoal. Continuando aqui então o nosso projeto, né? Nós já criamos aqui nossos packages, estruturando nossas camadas, né? Camada controller, camada service, camada repository, nossas entidades, nossos DTOs. Já criamos essas packages para isso, né? Nós vamos começar agora a utilizar. Criamos também a entidade artista, no qual tem esses três atributos, e o DTO artista, que tem somente o name e o image, não tem um atributo e o UID. Então, nós vamos começar a trabalhar com essa entidade, certo? O caminho mais correto quando você está programando, quando você trabalha já com desenvolvimento há mais tempo, normalmente você começa, você cria a entidade, cria o DTO, o DTO até nem tanto, mas cria a entidade, depois você cria o repositório referente a essa entidade, a camada service, o serviço referente a essa entidade e depois a camada controller. Normalmente faz esse caminho. Por quê? Porque a camada controller depende da service para poder. Então, para fazer a controller, o correto é a service e já está pronta. A camada service, depende da camada repository. Então, para fazer a camada service, o repository tem que estar pronto. E todas dependem da entidade. Então, você começa pela entidade, faz repository, faz service e depois controla. Aqui é fins e meios didáticos, nós vamos começar a entidade e vamos fazer a controller. Porém, a controller é mais simplificada, né? Vamos começar por aí. Vamos criar a nossa primeira controladora, fazendo o primeiro método post ali, certo? Bem simplificado nesse sentido aí, ok? Mas depois vocês vão perceber que o caminho correto seria fazer entidade, repository, service, controle. Para essas aulas, a fim didático, vamos fazer um pouquinho diferente, beleza? Então, aqui no package controllers, nós vamos criar a nossa controladora. Então, botão direito do package, new, class, nossa controladora que vai ser qual? Vai ser a Artist Controller, beleza? Ele cria a nossa classe que é Artist Controller. Primeira coisa, a gente já vai mapear de cara, dizendo para o Spring, ó, cara, tu vai gerenciar essa classe e tu vai tratar ela como uma REST Controller, ou seja, como uma controladora REST. E também já vamos mapear, vamos dizer para ele, bom, essa controladora, ela vai mapear o caminho exato do artist. Outros não, music, playlist não é com ela, mas o artist é. Então, nós vamos botar aqui o request map, né? Vamos mapear as requisições request mapping, tá ali? Request map lá, Spring Web, né? E vamos dizer para ele que o request map, que esse cara vai estar mapeando barra artists, né? Se você não colocar o barra, vai funcionar igual. Se colocar, não tem problema, certo? Então, barra artists, tudo que for barra artists vai cair nessa controladora, que vai gerenciar. Beleza. O primeiro passo, quando a gente vai fazer um include, um create, read, update, delete, o primeiro passo é criar um post, ou melhor dizendo, o primeiro passo é criar o create, né? Entre HTTP, no verbo HTTP, tudo quando você vai inserir um novo registro, você utiliza o método post. Então, aqui nós vamos já clicar a criar um mapeamento, post mapping. Ou seja, quando o cara fizer um método, quando o cliente, ou melhor, quando a camada view fazer uma requisição HTTP, um request HTTP, através do verbo, do método HTTP post, ele vai cair no método Java que vai estar aqui embaixo, que é o que nós vamos fazer agora, certo? Então, esse método vai ser public, né, para poder funcionar, senão não tem como funcionar. E todo método HTTP a gente vai retornar um response entry, que é uma entidade de resposta, o próprio nome já diz, específico que o Spring nos traz aí pronto, né, já traz com várias configurações que facilita a nossa vida. Então, vamos dizer que ele vai retornar um response entry. Sempre pegar aqui do Spring Framework, né, lá da parte do Spring Web, no caso aqui a biblioteca do package Spring Framework HTTP. Esse response entry, ele pode ter um corpo ou não, pode ter alguma coisa no corpo ou não, pode ser que não tenha nada. Nesse caso aqui, quando você faz um post, é uma convenção, é um padrão que se utiliza, você retornar a própria entidade. Então, ele vai salvar o artista e vai retornar a entidade do artista. Então, a gente vai botar aqui, artist entry, certo? Então, esse método vai retornar o response entity, uma resposta HTTP, e dentro do corpo da resposta terá uma entidade artista.
Se tudo ocorrer bem, é claro, mas se acontecer um erro, daí retorna uma mensagem de erro, algo assim. E o nome do método Java, a gente pode colocar qualquer um método. Eu vou botar método post save, certo? Post save. Poderia ser qualquer método, não teria problema, certo? Bom, quando você vai salvar uma entidade, você tem que receber dados, né? Você tem que receber os dados. No nosso caso, a gente vai receber o quê? Do artista, o nome e a imagem. Para isso, a gente criou o nosso DTO, artista DTO. Então, a gente vai dizer que nessa entrada aqui, nesse método, vai entrar como parâmetro de entrada um artist DTO. Sempre lembrar de dar o Ctrl espaço para importar. E nós vamos chamar ele aqui, essa variável de DTO. Beleza? Já vamos lembrar o seguinte, nós colocamos que o método Java vai receber um DTO do tipo artista. Porém, nós temos que dizer, bom, vai vir esse DTO vai vir através do método post, no barra artist, porém ele vai vir aonde? Ele vai vir no corpo da requisição, ele vai vir no parâmetro, ele vai vir como path, ou o que, né? Então a gente vai dizer aqui que ele vai vir no corpo da requisição. Então, requisição, request, né? Request, corpo da requisição HTTP, beleza? E aqui, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a primeira coisa. Nós temos que converter. Nós vamos receber um DTO e nós vamos mandar para a camada service para ela fazer os processos. Nós não criamos ainda, mas vamos criar. Só que tem um detalhe. Nós não vamos mandar DTO, nós temos que mandar uma entidade. Normalmente, quando o que trafega entre a camada controle, camada service, camada repository são entidades. Então, nós temos que pegar esse DTO e converter para uma entidade. Para isso, nós vamos criar aqui um método dentro dessa classe. Podemos criar ela como protected, porque depois nós vamos utilizar classes genéricas. Então, já vamos criar com protected para ter a questão da herança. E nós vamos chamar ela de convert, o nome do método vai ser convert in DTO, DTO to entity, né? E esse método vai retornar, se é para converter para uma entidade, vai retornar um artist entity. Artist. É porque tem um nome aqui. Artist entity. Beleza? E ele vai receber como entrada um artist DTO. Ou seja, vai receber um DTO do artista e vai retornar uma entidade do artista. Para isso, é simples. Primeira coisa, vamos instanciar um artist entity, entidade. Já podemos utilizar o nome em inglês, né? Entity, igual a new artist entity, ou seja, instanciamos uma entidade. E antes de dar o return, a gente vai pegar o que está no DTO e jogar por entidade. São entity.setName, vai pegar lá do DTO.getName. Entity.setImage vai receber do DTO.getImage. São os dois atributos que nós temos. E vamos dar um retorno dessa nossa entidade. Perfeito? Beleza, então aqui no método post, antes de fazer qualquer coisa, a gente já vai converter esse DTO que vai receber via corpo da requisição para uma entidade. Artist entry igual a convert DTO to entry, certo? Então ele tem a entidade e vai dar aqui. Aqui nós iríamos fazer a chamada, então vou botar um to do aqui, né? Chamada, ou melhor dizendo, invocar método save da camada service. Isso a gente não fez ainda, né? Não criamos a camada service, então vamos colocar um to-do ali, certo? Então aqui, depois que, vamos imaginar que deu tudo certo no método save, a gente vai dar um return de um response entity, só que vamos dar aqui, ponto status. O status vai ser HTTP
E nós poderíamos colocar o código direto, 201, que é o padrão de resposta para o método POST, quando está tudo certo. Ou nós podemos usar o enum http status. Esse carinha aqui que tem o ezinho do lado, enum. Creator, ou seja, que é a mesma coisa que o 201. E no corpo da resposta, body, né, no corpo da resposta, nós vamos mandar essa entidade que foi mandada para a camada service e vai retornar. Certo? Beleza. Esse é o nosso método POST. Aqui falta a gente fazer a camada service e invocar. Vamos fazer um teste aqui. Vamos dar um save all aqui. E mandar executar o nosso projetinho. Vamos fazer um teste nesse cara. Então, está iniciando o Spring. Está um pouquinho lenta a minha máquina, mas por causa da gravação e tudo mais, e tem que dar uma reiniciada nela. Então, ele disse aqui, ó, que iniciou o nosso Tomcat na porta 88, né? Iniciou o nosso Tomcat na porta 8080, perdão. E vamos testar, então. Nós vamos acessar localhost 8080 no endereço artístico com o método POST. Vamos vir aqui no nosso HTTP. Então, aqui nós vamos criar uma nova requisição. Nosso Postman, né? Tá lento também esse cara. Vou ter que dar uma reiniciada na nossa máquina aqui. Primeira coisa, vamos mudar lá. O método é POST. A URL é localhost, onde iniciou. E o endpoint que nós estamos acessando, que foi mapeado lá no nosso controladora, é /artist. Então, artist. Se nós tentarmos fazer essa requisição, a primeira coisa que ele vai dar é bad request. Por quê? Só um pouquinho, ó. Bad request. E ele vai dizer aqui, ó. Eu errei aqui, artist. Artistes. Faltou o S, né? Que é no plural. Agora sim. Ele vai dar o bad request, 400, não not found, e vai dizer aqui, ó. Request borrow miss, ou seja, o corpo da requisição é requerido e está faltando. Então, a gente tem que fazer um corpo de requisição. Aqui no corpo da requisição, a gente não pode colocar qualquer coisa, tipo botar um texto qualquer coisa, senão vai dar erro. Por quê? Quando a gente disse lá que a nossa método vai entrar um DTO, por padrão ele vai trabalhar com JSON, então ele vai dizer aqui, ó, texto não é suportado. Ok? Então, nós temos que mudar aqui para JSON. E o nosso JSON a gente vai colocar aqui. Certo? Então, vamos colocar lá. Name, dois pontos. O nome do nosso artista. Paulo Seixas. Vocês já viram que eu sou fã, né? Paulo Seixas. Opa, Seixas. Vírgula. E o campo image, nós podemos deixar em branco. Ou então botar uma URL fictícia aqui, né? google.images.com/au.jpg, por exemplo, certo? E vamos dar um send. Ó, o que ele fez o nosso projeto? Ele recebeu o DTO, converteu para uma entidade e retornou a entidade. A entidade ela tem um nome, tem um image e tem o UUID. O UUID veio nulo porque ele inicia como valor nulo, né? Ele só vai receber um UUID lá na camada de repository, quando for fazer a persistência dos dados. Beleza, pessoal? Então, essa nossa primeira controladora do artista está funcionando, está rodando legal, né? O próximo passo é criar a camada service. O artista, método post está funcionando. Depois nós vamos implementar método get e tudo mais, mas vamos criar o método post com a camada service e depois para repository e assim por diante. Ok, pessoal? Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Abraço.